É, então, recapitulando, em 476, Roma Imperial, ela deixa de ser dividida em Roma Ocidental e Roma Oriental e passa a ser Roma Papal, né? O clero, ele assume esse poder. E aí, em 476, a queda dos vândalos, né? Que era uma das três tribos arianas, que haviam ainda sobrevivido às invasões bárbaras. Em 534, a queda dos Érulos, e 538, a queda dos Ostrogodos, oficializando assim, então, Roma papal, né, a sua supremacia. E aí a gente entra, então, na igreja de Tiatira, que corresponde ao ano 538, desde o começo do Império de Roma papal, né, do seu governo, até 1517. A gente vai ver o porquê de 1517. Olha o que diz Apocalipse 2, 18 a 29. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto: diz o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que das últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos para que se prostituíssem como dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. E farei a morte e os seus filhos, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes dos que estão em Tiatira, a todos quantos que não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei, mas que tendes e retende o até que venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara e ferro os regerá, e serão quebrantados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira significa sacrifício de constrição. Tiatira era considerada uma cidade santa, né? Centro da adoração ao Deus Sol, Trinos, Tamuz. E quem era essa Jezabel que João descreve na igreja de Tiatira? Jezabel era filha de Etibal, rei dos Sidônios, e sumo sacerdote de Baal. Então veio na casa de Baal para a casa de Deus. Jezabel, ela casa com Acabe, que foi rei de Israel, e com isso o paganismo, desde a época de Acabe, né, se une com a doutrina judaica, com a doutrina judaica daquela época. E com isso Jezabel casa-se com Acabe, misturando, e Baal acaba sendo o deus dos israelitas e não mais o deus de Israel, né? O povo de Israel acaba adorando Baal. Então, o pagão de coração tornou-se a rainha do povo de Israel. Como a rainha fez todos os esforços para seduzir os adoradores de Deus e estabelecer o culto a Baal. Os profetas de Deus daquela época, eles foram mortos à espada pelo espaço de 3 anos e meio. Não choveu, que foi o que o profeta Elias disse. E a terra foi tomada pela fome. Então, a gente começa a enxergar, quando a gente estuda nas profecias, nós vemos que a mulher, ela simboliza a igreja de Deus, de acordo com Efésios, né? A igreja de Deus. E a gente vê o rei como sendo o poder daquela época, né? O poder político. Então nós vemos a igreja e a política se unindo, né? O paganismo e o cristianismo se misturando. Jezabel e Acabe se misturando. No período de Pérgamo, efetivou-se o casamento do cristianismo com o paganismo. E desde o jugo desigual nasceu o filho da perdição,
O homem do pecado que a gente disse em 2 Tessalonicenses 2:8. Jezabel, ela foi admitida no seio da igreja, ensinando o povo de Deus, que representa Roma papal, dominando e instruindo o povo de Deus durante a Idade Média. Lembrando de que 538 até 1798, não 1517, é considerado a Idade Média, o tempo das trevas, né? Que foi o tempo em que houve a mistura do paganismo com o cristianismo, e, consequentemente, quem não adorasse Roma papal, eles eram perseguidos e mortos, né? E aí, como eu mostrei para vocês, que Tiatira era o centro da adoração ao Deus Sol, Trinos, essa aqui é a imagem de Trinos, né? Que é a mistura de homem com um cavalo, a mistura, muito da mitologia ainda grega, né? De que os homens eram misturas com os animais. E aqui nós vemos Jezabel, Roma papal, então, perto da igreja de Tiatira. Bom, como eu disse então para vocês que as cerimônias pagãs elas foram perpetuadas pela Igreja de Roma, né? Os pagãos, eles através de um processo chamado deificação, eles elevavam os homens após a morte à posição de Deus. E os papas, através de um processo chamado canonização, exaltam homens e mulheres que após a morte eles levam os cargos de santos. Então oferecem orações e adoração. Então, mais um processo do paganismo que foi instituído dentro do cristianismo, tendo essa mistura. A adoração de ídolos e imagens foi praticada a partir de Pérgamo e consolidada no período de Tiatira. Quando o Panteão foi construído por Marcos Agripa no ano 27 a.C., ela foi consagrada a todos os deuses, né? E o Papa Bonifácio IV, em 610, ele reconsagrou a bendita Virgem e a todos os fãs, e a todos os santos. Então, o Panteão hoje ele é caracterizado como uma consagração à Virgem Maria e a todos os santos presentes ali. A Igreja de Roma ela ensina que o Papa ele é um mediador entre Deus e o homem, né, e que pode confiar nas próprias obras para expiação do pecado e que se pode fazer longas peregrinações e praticar atos de penitências. Lembra que eu te falei do purgatório? Aqui começa o período de penitências, de indulgências, que as relíquias das imagens elas podem ser adoradas e que deve-se acender velas e dirigir orações diante dessas imagens, né? Prega que a imortalidade natural do homem e a consciência da morte, bem como o tormento eterno e a santificação do domingo, implantou sacrifícios à idolatria sacrifício idolátrico à missa, a adoração à Virgem Maria e a doutrina das indulgências, e o meio-dia o papado foi o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. Então o papado, ele professa e pretende ser o único mestre infalível do céu a ensinar a verdade de Deus aqui na Terra. E aí, no século XIII, foi estabelecido o mais terrível de todos as intragemas do papado, que foi chamada a Inquisição. O Papa, ele se tornou, o papado, né, na verdade, ele se tornou a despota do mundo. Os reis e imperadores curvaram-se aos decretos do pontífice romano, né? Então, os imperadores, eles deixam de imperar e quem começa a governar ali seria exatamente o papado. O clero, ele se assente com muito poder. As autoridades civis, políticas daquela época, eles dão poder ao papa exatamente para poder governar, né? Pedro Valdo, ele foi um dos comerciantes nativos de Lyon, ele era um comerciante muito rico. E assim, ele foi famoso por sua piedade e ensinos. Ele deixou todas as suas propriedades, né, toda a sua riqueza e começou a pregar sobre a Bíblia. Ele se converte ao cristianismo, começa a pregar sobre a Bíblia e tornou-se um forte opositor do papado. E desse tempo em diante, os reformadores passaram a ser chamados de valdenses. Então, os valdenses vêm de Pedro Valdo. E os valdenses,
eles são caracterizados porque eles rejeitavam os cultos e as imagens como a idolatria, guardavam o sábado, e uma bula foi promulgada pelo Papa condenando-os como herege, entregando-se ao morticínio. Então, os valdenses naquela época eram o povo mais perseguido, porque eles recusavam-se se curvar diante do clero, né? E eles começaram a fugir, a se abrigar em cavernas. Eles, como eu te falei, eles tinham muito dom do comércio, eles se misturavam ali no comércio, dando partes da Bíblia, né, falando sobre Deus, mas de forma mais discreta. E quando eles viam que haviam pessoas interessadas e dispostas, eles davam partes da Bíblia ou convidavam-os para estudar a Bíblia com eles, né? Então, os valdenses foi um povo muito perseguido naquela época. Tem muita igreja de valdenses, como eu te falei, nas cavernas. Muitas das igrejas dos valdenses é na Itália e na França, são igrejas belíssimas. Depois eu vou mandar um documentário para vocês assistirem sobre os valdenses nessa época, né? Depois dos valdenses, o Wycliffe, ele traduziu as escrituras para a língua inglesa e o povo começa a ter acesso. Dentro das missas, né, dos cultos religiosos do papado, um deles era de que ele era todo descrito em latim. E o povo não entendia o que estava sendo lido, né? O povo confiava no Papa como sendo o supremo poder religioso aqui na Terra, né? Representação de Deus aqui na Terra. Então, eles liam em latim exatamente para que o povo não tivesse acesso, não soubesse o que eles estavam falando. E o Wycliffe, então, ele traduz as escrituras para o inglês para que o povo tenha acesso. Os albigenses na França, eles foram condenados por ordem do Papa Alexandre III, no ano de 1524, na cidade de Melden, né, na França. John Clarke, ele pregou uma nota na porta da igreja, chamava o Papa de Anticristo. É interessante, os albigenses já tinham essa visão em 1524, quando eles falavam que o Papa ele era um anticristo aqui na Terra. Por essa ofensa foi repetidamente chacoteado e marcado com ferro quente na testa, por também demolido algumas imagens, teve na sua mão direita cortado, nariz cortado, né? E depois disso ele foi lançado a fogo e queimado. Então, nessa época de Tiatira, houve muita treva moral, muita escuridão espiritual nessa época. Poucos sobreviviam. Tem um livro chamado O Grande Conflito, é um livro que eu gosto muito. Ah, ele tá até aqui, ó. Esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, do Grande Conflito, é um dos meus livros favoritos, e ele fala de que o sangue dos valdenses era como sementes. Quanto mais morriam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. E aqui, ó, eu coloquei mais ou menos uma estimativa de vítimas da Inquisição moderna, né? Foram mais ou menos, na Inquisição espanhola, condenados 344 mil pessoas, queimado 31, 17 mil queimados em Ífige, né? Na Inquisição portuguesa, 29 mil pessoas condenadas, 18 mil queimados, né? São levantamentos históricos feitos naquela época entre o ano de 1481 a 1808, né? Aqui eu postei uma foto para vocês, né? Esses aqui é um retrato dos valdenses naquela época. Aqui os cristãos sendo mortos. Um dos reformadores, né? Porque começa o processo da reforma protestante, começando pelos valdenses. John Wycliffe, que traduz a Bíblia para o inglês. John Hus, que confronta aos imperadores da época, juntamente com Jerônimo, né, que foi o seu sucessor. Aqui nós temos também o escritor do livro O Peregrino, e mais tarde, em 1517, surge esse senhor aqui chamado Lutero. Lutero, ele foi o grande reformador desta época, né? Consolidou, então, a reforma protestante em 1517, quando Lutero ele prega na porta as 95 teses contrariando Roma.
né? Então, em 538 começa a supremacia papal como clero, como poder religioso, representando Deus aqui na Terra como supremo, e vai até 1517 com o início da Reforma Protestante. Lembrando que houve todo o processo, né, de vários reformadores que fizeram parte. Exatamente nesse livro aqui, do Grande Conflito, no capítulo, se eu não me engano, do capítulo 2, fala dos valdenses, né? E no capítulo 4 fala dos valdenses, no capítulo 5 fala de Wycliffe, que foi o que traduziu a Bíblia para o inglês, no capítulo 6, John Hus e Jerônimo, que foram os dois heróis da Idade Média, né? E no capítulo 7 fala sobre Lutero, como que Lutero, as suas indignações, os seus questionamentos para que a Reforma Protestante acontecesse. E aí, então, começou-se o início da Reforma Protestante em 1517, indo até 1798. Nós vamos ver o que acontece em 1798. A Igreja de Sardes, então, entrando em Apocalipse no capítulo 3, dando continuidade às igrejas, olha o que diz. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. E se não vigiareis, virei sobre ti como ladrão, não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tem de Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram com suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Sardes significa cântico de alegria, que permanência, né? Em Sardes foi que nasceu o dinheiro moderno. Em 1402, ela foi completamente destruída por Tarmaleão e jamais foi reedificada. Então, em 1517 começa a Reforma Protestante e em 1530, com a formação do primeiro credo protestante, a Reforma entrou em declínio e surgiu uma nova era chamada de protestantismo, caracterizada pelas igrejas nacionais que recebiam a sua força não de Deus, mas do governo. Ocorreu, então, transição entre o movimento da reforma e o protestantismo. E os reformadores, eles resumem as suas crenças básicas em 5 solas, né? A sola fide, que é somente a fé, né? Você não teria mais que pagar indulgências, você não teria que mais pagar pelos seus pecados, a fé em Cristo era suficiente, né? Sola Escritura, que é somente a Escritura, Solus Christus, que somente Cristo, sola gratia, que é somente a graça, e soli Deo glória, que é glória somente a Deus. Então, eles introduzem essas 5 crenças, né, de que somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus, então tem como as suas bases, né? E aí em Apocalipse 3:1 diz: tens de nome que vives e que estás morto. A reforma protestante perdurou somente enquanto Lutero vivia. Por isso que fala de que poucos há que estão entre ti que não se contaminaram. Porque ela começou com uma força, porém com as perseguições, com as mortes, ela foi perdendo a força, né? E aí, houve na Inglaterra um verdadeiro escândalo no século XIII. Foi a decadência da religião que distinguiu os seus primeiros século XVIII, né? Que foi a decadência da religião em 1700 ali, que distinguiu os seus primeiros 50 anos. Houve o declínio espiritual que começou pelo movimento racionalismo nos séculos 17 e 18. No século 17 e 18, então, começam a surgir várias filosofias
iluministas, racionalistas, diminuindo assim a força religiosa, o poder religioso do Papa, consequentemente o cristianismo. O cristianismo ele perde muito o seu poder, né? A reforma protestante não dura muito tempo. A igreja anglicana, durante o século XVI e XVII, ela perseguiu milhares de ministros que não se não conformavam, né, que foram obrigados a deixar as suas igrejas, e muito tanto os pastores como o povo em geral foram submetidos a multa, prisão, tortura e marcha. Então a igreja anglicana, que estava ali na Inglaterra e também na Alemanha, elas começam a seguir exatamente os passos do papado, instituindo como poder único, uma religião única. Se você não submete, você é morto, você não tem a liberdade religiosa, você não tem a liberdade de expressão, né? E esse rapazinho aqui, John Burney, ele foi um pregador inglês. E esse pregador inglês, ele que escreveu o livro chamado O Peregrino, né? O livro Peregrino foi escrito durante o tempo em que ele esteve morto. Então, os cristãos que queriam ter liberdade religiosa começam a ser perseguidos e mortos, levou muitos dos puritanos, que eram um dos grupos que reavivados, né, fugirem da Inglaterra. Primeiramente, eles foram para a Holanda, que aí na Holanda ali havia liberdade um pouco religiosa, né, e depois para a Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra hoje é os Estados Unidos, né? Porque a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, eles foram colonizados pelos europeus que estavam fugindo da Inquisição, fugindo dessa perseguição contra aqueles que queriam adorar a Deus, né, na sua essência, e foram para os Estados Unidos, onde foram instituídos ali por volta de 1636, com Ward Williams, que foi um jovem pastor missionário que começa ali a nova colônia em Rhode Island, né? Em 642, a colônia da Baía de Massachusetts já tinha 16 mil pessoas. Então, esse povo todo foge dos Estados Unidos. E o principal fundamento da colônia é que todo homem teria liberdade para adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Então, você tem habilidade religiosa para adorar o Deus que você quiser, no momento que você quiser. Não era algo instituído pelo Estado. Então, a gente vê de que a Inglaterra, mesmo com a reforma protestante, tirando o catolicismo, instituindo assim o anglicanismo, existiam vestígios ainda de Roma, entende? E esse povo, os ingleses, os alemães, eles saem, os franceses também, né? Eles saem da Inglaterra, da França, vão particularmente para a Holanda, depois da Holanda eles vão para a Nova Inglaterra, que é conhecida como os Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos existem dois pilares, duas bases, que é a liberdade civil e a liberdade religiosa. Mais para frente, em Apocalipse 13, a gente vai ver como que os Estados Unidos têm essa liberdade religiosa, né? O papel dos Estados Unidos na profecia. Então, isso foi em torno de 1636. Então, os luteranos, eles eram, no princípio, pessoas piedosas, sinceras, fiéis, né? Mas à medida que foram crescendo em número e poder, eles começaram a perseguir e a banir, pretendendo matar aqueles que discordavam deles. Em 1574, uma convenção em Tagel, eles instigaram o eleitor da Saxônia a prender ou a banir os calvinistas, que foram daqueles que fizeram parte do movimento protestante, que diferenciavam deles em doutrina. Bom, Peucé foi por causa das suas opiniões, ficou preso durante 10 anos, né, foi um dos reformadores ali. Creus em 1601 foi morto. Starta foi perseguido e foi por ter permitido que os membros leigos falassem na igreja, né? Na Escócia, os aldanes foram perseguidos pela mesma razão. Na Suíça, o Concílio Protestante condenou um jovem chamado Félix a ser afogado porque insistia em condenar o batismo de bebês por aspersão.
As mais severas leis foram criadas em diferentes países da Europa, né, contra os anabatistas, e muitos deles foram banidos e serem queimados vivos, né, foram queimados vivos, né? Quando a igreja, ela apela para os braços do poder político, quando a igreja e o Estado se unem, o resultado é intolerância religiosa. Então, quando a igreja, ela tem o poder político, a igreja e o Estado se unem, há intolerância religiosa. E a gente vai ver qual é a profecia que lá na frente vai acontecer, em que os cristãos serão novamente perseguidos, porque a igreja e o Estado irão se unir. Então, nós mostramos o processo que levou à perseguição dos protestantes, né, anabatistas, metodistas, calvinistas, a fugirem da Inglaterra, né, a fugirem da França, da Alemanha, da Itália, e irem para a Nova Inglaterra, que é chamada hoje Estados Unidos. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos por não aceitarem as doutrinas de Roma, né? E em 1798 tem um acontecimento chamado a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o marco de 1517 da Igreja de Tiatira até 1798. A Revolução Francesa tira o papado do poder. Eles se tornam ateístas. Lembra que eu falei que estavam surgindo várias filosofias naquela época? França já não aderia mais ao cristianismo, não aderia mais ao papado, ao catolicismo, né? E aí acontece a Revolução Francesa em 1798. 1798, então, o general Berthier, ao comando de Napoleão Bonaparte, ele coroa uma prostituta. Lembrando que em 1538, o clero ele tinha tanto poder que eles que coroavam os imperadores, né, mostrando que eles tinham a bênção do poder religioso, né, de Deus, a bênção de Deus, porque eles eram representantes de Deus aqui na Terra. Então, em 1798, o general Berthier tira o Papa do poder, o papado sai do poder, Roma papal não mais impera, terminando assim o tempo de supremacia papal começada em 538. Então, a supremacia papal começa em 538, vai até 1798. Por que isso é importante? Porque em Daniel fala de uma profecia em que o chifre pequeno ele iria governar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que corresponde a 1260 anos de supremacia papal. Então, o Papa acaba o seu poder, Roma papal, assim, a partir da Revolução Francesa. E o Papa ele é levado preso pelo general Berthier, né? Dando início à Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia, que foi a Igreja do Amor. Lembra que não tinha nenhuma repreensão contra a Igreja de Filadélfia, só elogios? Olha o que o capítulo 3, versículo 7 a 13 diz. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, ei que diante de ti pôs uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tens pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tire a tua coroa. Aqui vem ser. Eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia é caracterizada pelo amor fraternal, né? O amor entre os irmãos. Filadélfia ficava a 120 quilômetros da igreja de Esmirna. É uma religião vulcânica, sujeito
a frequentes terremotos. É chamada de a Pequena Atenas por seus muitos templos, né? O cristianismo ali, ela resistiu a muitas perseguições. As cartas escritas para ela são as únicas que não possuem palavras de repreensão. E foi o início de um maior reavivamento espiritual na história. É por isso que não há repreensão. Porque o povo começa a estudar a Bíblia começa a ser circular nos países, né? E Deus se agrada de que o povo tenha conhecimento da sua verdade. Esse senhor aqui, chamado Guilherme Carey, em 1793, foi um dos maiores missionários naquela época. Ele traduziu a Bíblia em 35 diferentes idiomas da Índia. Então, a Bíblia começa até a circular na Índia. Em 1792, ele distribuiu panfletos de obrigação dos cristãos em relação às missões, né? Em 1792, a Organização da Sociedade Bíblica Missionária Batista é instituída. Guilherme, em 93, ele começa a navegar para as Índias, né? Em 93 também acontece a fundação da Sociedade Escocesa da Comportagem de Tratados. Em 97, a Organização da Sociedade Missionária dos Países Baixos. Em 1804, a Organização da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Em 16, a Organização da Sociedade Bíblica Americana. Em 17, Robert Moffat, que foi um outro missionário, ele embarca para a África. Então, a missão, ele deixa de ser centralizada na Europa, né? O cristianismo, a religião, ele deixa de ser centralizado na Europa e começa a espalhar tanto para a África como para o Havaí, com o Hira, né? Para a Índia. Marcos, que foi um dos missionários também em Oregon, né? Aos índios de Oregon, ali nos Estados Unidos, o povo começa a migrar para ali, né? David Livingstone inicia o seu trabalho na África, João Ludwig na parte da África Ocidental. Então, em diversas partes do mundo, em diferentes países, homens começaram a examinar a palavra de Deus e chegaram à conclusão de que o fim estava perto. Esse foi um dos grandes movimentos espirituais. O povo começou a estudar a Bíblia, começou a estudar as profecias e começaram a perceber de que, olha, o fim está perto, Jesus vai voltar. E é digno destacar duas datas. Em 1912, a publicação do livro de Lacunza, A Segunda Vinda do Messias em Glória e Majestade. Em 1821, José Wolff inicia a proclamação da breve vinda de Jesus ao redor do mundo, e em 1823, a publicação do Edward Irving, que publica um livro chamado O Juízo Vindouro. Então, o povo daquela época, tanto na Europa, como na Índia, como na África, como nos Estados Unidos, estavam pregando de que Cristo iria voltar, de que Cristo estava para voltar. Por que eu estou falando isso? Em 1831, um jovem senhor chamado Guilherme Miller, vou mostrar aqui para vocês, esse senhor aqui, Guilherme Miller, ele começa a pregar o movimento do Advento, a mensagem do Advento de Cristo. E em 1836, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o Guilherme Miller lá para frente, né, sobre a vida dele. Em 1836, ele começa a publicar panfletos, né, prelações em formas de livros. Em 1838, Josias Litch, deixa eu mostrar aqui, acho que é esse aqui. Josias Litch, ele publica o livro chamado Clamor da Meia-Noite, em Mateus 25, quando fala das virgens, né, que adormeceram e houve o clamor da meia-noite, ele publica sobre isso. Em 1840, a publicação dos Sinais dos Tempos. Em 1840 também houve a primeira Conferência Geral dos Crentes Adventistas Milleritas em Boston. O termo adventista veio exatamente do termo
a mensagem do advento, aguarda o advento, ou seja, aguarda a volta de Jesus. Então, em 1831, Guilherme Miller começa a pregar a mensagem a todo o povo. Eu estou procurando aqui, para não errar a data com vocês, em Mateus 24, 25, fala exatamente do que haveria de acontecer, a vinda do Filho do Homem, em Mateus 24, né? E a parábola das 10 virgens que está em Mateus 25. Olha o que Mateus 24 diz. A vinda do Filho do Homem. Mateus 24, no versículo 19. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. E o sol escureceu em 1780. Então, Cristo está mostrando os sinais do fim do tempo. 1780, o sol se escurece. A lua não dará a sua luz. Isso aconteceu. E as estrelas cairão. Então, em 1311, houve um breu total Minto. Em 13 de novembro de 1700, não é 1311, desculpa, não lembro agora a data, foi em Lisboa, se eu não me engano. Houve uma escuridão total. Em 1833, as estrelas caíram, o que deu poder à mensagem de Miller. Miller, ele teve o poder, ele teve a certeza de que ele estava pregando certo, exatamente porque ele pregava sobre os sinais do tempo, pregava sobre Mateus 24, Mateus 25, né? E aí, em 1833, a queda das estrelas, mostrando os acontecimentos que seriam, que haveriam de acontecer antes da volta de Cristo. E aí, Miller junta tudo que tem, tudo que pode para poder pregar, né, a mensagem, para poder levar essa mensagem ao povo, iniciando assim então o movimento Millerito, o movimento que aguardava o advento. Em 1840, como havia falado, houve a primeira conferência geral, né, dos crentes adventistas em Boston, lembrando de que era uma mensagem tão poderosa, tão forte, que isso havia mais ou menos 200 mil pessoas, 50 mil pessoas nos acampamentos, né? Ficou muito forte porque eles não eram adventistas ainda. Adventistas é que guardam o advento de Cristo. Adventistas foi o que se tornou depois. Eram protestantes, eram batistas, eram metodistas, eram calvinistas, eram várias religiões, vários povos com as suas denominações que se uniram ao movimento que aguardava a volta de Cristo. Em 1842, a publicação de Josué Rimes, com proclamação do Clamor da Meia-Noite, e em 1843, a pregação pelas crianças da Suécia sobre a breve vinda de Cristo. E aí, em 1844, entrando já na igreja de Laodiceia, em 1844, então, termina a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, então, ela vai de 1798 até 1844. Por que 1844? O que aconteceu em 1844? Em 1844, eles publicaram dizendo que Cristo iria voltar. Quando a gente vai estudar isso nos 7 selos e nas 7 trombetas. A última trombeta, que se eu não me engano, na sexta, não, Apocalipse 10, desculpa. Em Apocalipse 10, fala de que quando a gente vai em Apocalipse 9, no versículo 5, diz que, bem assim, foi-lhes permitido que não os matassem, mas por 5 meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Né? A gente vê aqui uma profecia, então ele fala de que o tormento seria por 5 meses. Essa é caracterizada a quinta trombeta. Lembra que eu te falei no início que a quinta trombeta as trombetas, os selos e as igrejas estão acontecendo no mesmo
na mesma época, no mesmo período da história. Então, em 1840, 15 dias antes do Império Turco-Otomano cair, Josias disse bem assim, olha, o Império Turco-Otomano vai cair. Vai cair esse ano, em 1840. 3 dias antes do Império Turco-Otomano cair, ele disse que iria cair no dia e na data 11 de agosto de 1840. Ele admitiu que o primeiro período da história de 150 anos se cumprisse exatamente antes que Diáconis subisse ao trono com a permissão dos turcos, e os anos de 3.000 e os anos da profecia de 5 meses, que foram os 391 anos e 15 dias, começaram no final do primeiro dia e terminaria no dia 11 de agosto de 1840. Então, 3 dias antes desse acontecimento, Josias Litt predisse, não, minto, Josias Litt predisse que ia cair 2 anos antes, que o Império Turco-Otomano ia cair. 15 dias antes, ele predisse que seria no dia 11 de agosto de 1840. E isso foi publicado nos jornais, isso foi publicado nos livros, né, nos panfletos daquela época. E em 1840, no dia 11 de agosto, o Império Turco-Otomano cai. E quando o Império Turco-Otomano cai, que foi uma das profecias que ele disse que iria acontecer, isso dá força ao movimento milerita. O povo se converte de uma tal forma que é impressionante. A gente lê nos relatos, fala de que 200.000 pessoas, 50.000 pessoas se convertiam, as igrejas lotavam. Havia ali um povo muito fervoroso. E Guilherme Miller, estudando as profecias de Daniel, capítulo 8, no versículo 14, a gente vai estudar isso não agora, mais para frente, diz bem assim que Cristo voltaria no ano de 1844. No ano de 1844, Cristo voltaria. E aí, mais para frente, quando ele começou a estudar Daniel no capítulo 9, do versículo 24 a 27, ele fala de que Cristo voltaria na primavera de 1844, que deu no dia 22 de outubro, né? Porém, dia 22 de outubro de 1844, um reavivamento nos Estados Unidos e nas igrejas protestantes. Todo mundo vendeu o que tinha, todo mundo doou o que tinha. As igrejas fecharam, o povo aguardou a vinda de Cristo e Cristo não voltou. Foi uma decepção, chamado decepção, o grande desapontamento, né, em 1844. Satanás, ele é tão astuto que ele, em 1844, surge o evolucionismo. Além de surgir o evolucionismo, surgem outras denominações, outras igrejas, várias outras igrejas começam a surgir. Então, a igreja de Laodiceia começa em 1844, de que eles anunciavam de que o juízo viria e que Cristo voltaria, e Cristo não voltou. E a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, no versículo 14 e 22, olha o que diz. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unge os seus olhos como um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois sou zeloso. Arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei, considerei que assente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentarei com meu Pai, e
Assim como eu venci, me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então aqui a gente não vê nenhum elogio para a igreja de Laodiceia. Em 1844, Laodiceia significa o povo do juízo, né? Os laodiceanos eram pessoas que depositavam a confiança na sua prosperidade material, na ostentação e na sua saúde física. Em virtude de sua riqueza, os cidadãos eram muito orgulhosos e arrogantes, satisfeitos consigo mesmos. Numerosos concílios foram realizados em Laodiceia, né? Entre eles, o importante foi o concílio de 364 depois de Cristo, no qual haviam 32 bispos presentes, né? E neste concílio foi confirmada pela igreja a lei dominical, que feita por Constantino em 321. Em 1844, isso foi só um parênteses, né, do que aconteceu naquela igreja. Em 1844, que eu comentei com vocês de que o povo pregava de que Cristo ia voltar, né, de que haveria um juízo, eles não erraram a data, eles erraram o acontecimento. O que eles falavam é que a terra seria purificada, Cristo voltaria e a terra seria purificada. Porém, no outro dia, depois do apontamento, em 1844, esse senhor aqui, esse senhor aqui, em 1844, ele sai para o milharal para orar, para entender por que Cristo não voltou. O que aconteceu? Será que era uma mentira que eles teriam acreditado? Por que Cristo não voltou? O que aconteceu para Cristo não voltar? E aí, em 1844, Ira Edson, que era um dos que faziam parte, né, do movimento milerita, eu não estou vendo vocês. Deixa eu ver aqui. Calma aí. A tela não foi compartilhada. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó. E aí, como eu estava falando, em 1844, acho que tá aqui, Ira Edson, angustiado, né? O povo naquela época estava angustiado porque Cristo não voltou, muitas pessoas haviam se convertido ao movimento do Milerita, né? Ao movimento do Advento. Ira Edson sai para orar. E nisso que ele sai, ele vê Cristo passando do Santo para o Santíssimo em 1844. Então ele entende de que o juízo celestial começou no lugar santíssimo no céu em 1844. No dia 22 de outubro de 1844, inicia-se o juízo investigativo. Esse livro é um dos meus livros favoritos, que se chama Adventismo e a Glória, a Astronomia e a Glória do Adventismo, relata um estudo da precisão dos cálculos de Daniel 8:14 e 9:24-27 de uma forma astronômica, ou seja, de uma forma científica, de uma forma técnica, não somente bíblica. A gente consegue comprovar porque eles marcaram a data de 1844. É um livro muito interessante, é um livro muito bom. Foi o Juarez e o Anderson que escreveram. É da editora Luz do Mundo, né? Isso mesmo. Editora Luz do Mundo. E esse livro mostra de forma técnica, de forma racional. É como se fosse uma tese de doutorado, não somente pelos textos bíblicos, mas também pelas formas, pelos cálculos astronômicos dos dias do ano, mostrando por que eles haviam marcado sobre a volta de Jesus, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma prévia, ó, dos cálculos astronômicos que são feitos, as posições da Lua, o tempo, né? Como é que contava
as profecias. Então, esse livro é muito bom para se aprofundar. O ciclo dos anos jubileus, ó, aqui. E a gente vai estudar mais lá para frente o que é esse santuário celestial. A gente vai estudar o sistema do santuário. Como que funcionava o santuário? Por que Cristo entrou no santuário celestial? Mas o santuário não é uma coisa passada, não é uma coisa que já aconteceu. Qual é a relevância disso para os nossos dias? Por que eu tenho que estudar o santuário, né? E aí, quando a gente vai para a igreja de Laodiceia, aí ela faz bem assim, ó: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que vejas. De forma bíblica, né? O ouro provado no fogo é a fé que opera pelo amor. O segundo ramo comercial da igreja de Laodiceia era o mercado da lã preta, né? Porém, diz: vocês estão nus. Vocês têm lã, mas vocês estão nus. Os vestidos brancos, que são a pureza e o caráter de Jesus Cristo, que é comunicado ao pecador, é isso que precisamos, né? Precisamos da sua justiça, precisamos do ouro, que quando é provado no fogo, ele opera amor, de acordo com Pedro, né? E a terceira atividade comercial era a fabricação de colírio medicinal para os olhos, né? Laodiceia era caracterizada por um dos centros médicos ali mais requisitados, né? A sua inteligência, eles eram referência nessa parte médica, né? Mas, ao mesmo tempo que eles tinham colírio para os olhos, eles eram cegos, porque o colírio espiritual oferecido por Jesus é o Espírito Santo, que vai nos habilitar a distinguir entre o bem e o mal. E a maior necessidade hoje do povo de Deus é do batismo do Espírito Santo. Cristo nos convida a não sermos mornos, indiferentes com o mundo, mas sim escolhermos um lado, o lado do bem ou o lado do mal. O lado quente, sermos quentes e não mornos, e nem sermos frios, né? Esse foi o nosso estudo. Semana que vem, nós entraremos no capítulo 4 do livro de Apocalipse. E é interessante que no capítulo 4 fala sobre a ascensão de Cristo no céu. Só que antes da gente entrar na ascensão de Cristo no céu, como cita bastante a questão do santuário, eu vou revisar com vocês um pouco essa questão de santuário, como que funcionava o sistema de sacrifício, como que era o santuário, a parte do pátio, do santo, do santíssimo, os objetos, as ofertas que eram entregues, né? As festas daquela época. Por quê? Porque quando a gente entrar no capítulo 4 e 5, isso vai ficar de uma forma muito clara. Muito clara. Tá bom? Então é isso. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Espero que gostem. Tchau, tchau.